Queridos irmãos, graça e paz, é um prazer estar aqui com você mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. E hoje vou estar falando sobre o tempo de banquete. Quais são as 3 revelações que esse tempo de banquete tem a nos mostrar? Aqui no capítulo 21 de Gênesis, versículo 8, diz que Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, a Bíblia diz, deu a Abraão um grande banquete. Guarde isso, deu a Abraão um grande banquete. Ora, do capítulo 12 de Gênesis ao capítulo 21, é um período ali de 25 anos. No capítulo 12, Deus lhe faz muitas promessas. E essas promessas estavam ligadas a nações, a famílias, a herança. Tá, mas como que Deus iria fazer de Abraão uma grande nação se a sua esposa era estéril? Bom, Deus sempre tem uma saída. No capítulo 21, Deus cumpre o que prometeu. Porque não há impossíveis para Deus. E se você está vivendo aquieta o seu coração. Deus sempre tem uma saída. Aqui no capítulo 21, Abraão está celebrando a vitória, a conquista, o resultado de uma promessa que Deus fez a ele. E aqui ele vai celebrar o Senhor, ele vai celebrar pela vitória com as pessoas. E dá um grande banquete. Pois bem, a primeira revelação. O tempo de banquete revela uma vida vitoriosa. Tá, talvez você esteja pensando, não, mas Abraão está oferecendo um banquete porque Isaac nasceu, Isaac foi desmamado. Abraão está dando um banquete porque Deus cumpriu a promessa. Tudo bem, eu concordo com você. Só que Isaac representa uma vitória. Uma vitória ou a vitória aponta para um momento. Mas uma vida vitoriosa aponta para uma história. O tempo de banquete não vai apenas apontar, mostrar, revelar a vitória que Deus está te dando, o cumprimento de uma promessa. Não, não é apenas isso. O tempo de banquete está revelando uma vida vitoriosa. Eu vou provar para você. Porque, como lhe disse, vitória aponta para o momento. E uma vida vitoriosa aponta para uma história. E a história se conquista. Quer ver uma coisa? Quem dá um banquete, dá porque não quer apenas, dá porque pode. Se você fizer um encontro, por mais simples que seja, por menor que seja, você vai ter que ter recursos para comprar um refrigerante, para comprar sei lá, tanta coisa. Você vai precisar de recurso. Então, banquete dá quem pode. Quem quer, fica só sonhando. Então Abraão, ele está dando um grande banquete. A Bíblia diz um grande banquete. Não foi apenas um banquete. E isso pode dar um grande banquete quem tem condições. E aí a gente vai recorrer à história de Abraão. Abraão era um homem muito próspero. Ele só pôde dar porque recebeu. Ele só pôde dar porque conquistou antes. Então, esse tempo de banquete que Deus está preparando para você não vai revelar apenas um tempo de cumprimento de promessa. Você está me entendendo? Eu sei que você está me entendendo. Mas vai revelar o vitorioso que você é. A vitoriosa que você é, as conquistas que Deus já te deu. Talvez para você agora, essa palavra não flua tanto, porque você está vivendo um tempo de conflitos, um tempo de lutas, e talvez a dificuldade esteja imperando aí no seu coração de você recapitular, retroceder e rever o tanto de coisa que Deus já fez. O tempo de banquete revela que você possui uma vida vitoriosa. A segunda revelação, o tempo de banquete vai revelar um tempo de altar. Abraão só pôde oferecer, dar a pessoas, depois que ele viveu tudo no tempo de altar. Olha só que interessante. No banquete a gente dá a pessoas, ou às pessoas, mas no altar a gente dá a Deus. Enquanto no banquete a gente convida pessoas, no altar a gente convida a Deus. Invoca o Senhor, clama pelo Senhor, chama por Ele, deseja Ele ardentemente. Enquanto no banquete eu preparo para que as pessoas se deliciem, no altar eu me ofereço, porque no altar
O sacrifício sou eu, o sacrifício é você. No altar é a minha entrega, a entrega da minha vida ao Senhor. Enquanto no banquete é a entrega de alguma coisa a alguém. Enquanto no banquete existem olhares, no altar, no tempo de altar só tem um olhar. Enquanto no tempo de banquete as pessoas estão alegres, comentam, celebram, no tempo de altar sou eu que tenho que celebrar a presença de Deus na minha vida. Sou eu que tenho que me alegrar pela presença dele. Enquanto no tempo de banquete o meu interesse é com as pessoas, pelas pessoas e para as pessoas, no tempo de altar o meu interesse é todo voltado a Deus, todo voltado à presença dele, aos seus princípios. No tempo de altar eu conquisto muita coisa para ter no tempo de banquete. Ninguém vive tempo de banquete se não vê tempo de altar. Talvez eu esteja falando para você que quer muito tempo de banquete, o tempo de cumprimento de promessas, o tempo de conquistas, mas o seu tempo de altar está comprometido porque as pedras estão espalhadas, o seu altar está desorganizado. É tempo de reorganizar o seu altar, juntar as pedras, colocar tudo aparelhado para que neste tempo você receba, você cresça, você seja curado, você seja sarado, você seja edificado, transformado, porque quanto mais você recebe no tempo de altar, você poderá dar no tempo de banquete. Quando Deus quis falar com o povo através de Moisés, Deus desce em cima do cume do monte, chama Moisés, Moisés sobe. Depois que Moisés está lá em cima, ouve de Deus, recebe de Deus, aí Deus fala, agora desce. Você prestou atenção que para Moisés falar, ele precisou primeiro receber? Moisés primeiro recebeu, primeiro ele precisou viver seu tempo de altar, para depois ter o seu tempo de banquete. Se você quer ser um canal desobstruído para que pessoas sejam edificadas, abençoadas, alcançadas com o Evangelho, alcançadas com a palavra, meu irmão, primeiro nós precisamos entender que é necessário vivermos o tempo de altar. Porque se não vivermos o tempo de altar, nos envolvermos no tempo de altar, nos doarmos no tempo de altar, porque no tempo de altar a gente se doa a Deus. E no tempo de banquete a gente doa aquilo que recebeu as pessoas. Tem um tempo de banquete preparado para você. Tem um tempo de banquete preparado para o seu ministério, para a sua família, para as suas finanças. Mas viva o tempo de altar. Porque o tempo de banquete vai revelar uma vida vitoriosa, mas o tempo de banquete também vai revelar um tempo de altar. E terceiro e último, para a gente terminar essa reflexão, o tempo de banquete revela ladrões de alegria. A Bíblia vai dizer aqui no capítulo 21, posterior ao versículo 8, que lemos, que Ismael ali já tem seus 14 anos aproximadamente, e ele debocha, ele ri de Isaac, que provavelmente tinha seus 3 anos de idade. Eu não sei o que Ismael viu em Isaac para rir, para debochar, para escarnecer. Eu não sei. Mas além desse deboche, tinha uma mãe observando tudo. E Sara ficou chateada. E a gente sabe que se uma mãe se mexer com uma criança, a mãe fica aborrecida demais. Fica chateada. É claro que Sara poderia se conter e resolver esse problema depois. Porque quem deu a festa não foi Sara, foi Abraão. E aí Sara quer resolver um problema durante a festa. Sara quer resolver um problema na festa. Sara quis roubar e conseguiu mexer com as emoções de Abraão na festa. Deixa eu te falar uma coisa. No tempo de banquete, ladrões de alegria se revelam. Lembra do banquete que o pai do filho pródigo ofereceu pelo retorno do seu filho? O irmão mais velho ou seu filho mais velho foi lá estragar toda a festa porque o seu filho retornou. Ladrão de alegria. Porque no tempo de altar que você está vivendo e deve viver e devemos viver, é tempo de ter o nosso psicológico preparado, é tempo de ter nossas emoções preparadas, é tempo de ter nossa vida espiritual cheia de Deus.
Porque no tempo de banquete tem alegria? Claro que tem. Tem celebração? Claro que tem. Tem júbilo? Claro que tem. Mas também tem ladrão de alegria. Então fique atento para que quando você entrar no tempo de banquete, não furtem, não sequestrem as tuas emoções e você viva tristeza no tempo de banquete, onde você deve viver alegria. Então, para resumir, no tempo de banquete, nós recebemos 3 revelações. Quais são? Primeira, no tempo de banquete, o tempo de banquete revela uma vida vitoriosa. O tempo de banquete revela um tempo de altar. E o tempo de banquete revela ladrões de alegria. Deus abençoe sua vida e até a próxima. Aliás, se essa mensagem te edificou, abençoa a tua vida, compartilha. Compartilhe, por favor, para que o reino de Deus cresça com pessoas saudáveis pela palavra. Deus abençoe. Até a próxima.